Dizem que o Mullah Nasruddin estava sentado no banco de uma praça na cidade onde ele morava, com um saquinho de alguma coisa na mão, comendo aquilo e chorando desconsoladamente. Aí uma pessoa que estava passando olhou, sentou do lado dele e falou assim: Mulá, o que que aconteceu? O que que é isso que o senhor está comendo? E aí ele falou assim: Então, minha filha, são pimentas. Eu pensei que fosse pipoca, mas na verdade são pimentas. E eu estou aqui, eu como e choro, como e choro. E aí a pessoa perguntou: Mas mulá, então por que que o senhor não para de comer? E aí ele respondeu: Ah, eu não paro de comer porque eu paguei muito caro isso. Então, assim, será que a gente não faz isso muitas vezes na vida da gente? A gente valoriza demais uma coisa e daí quando aquilo se manifesta e começa a acontecer na nossa vida, a gente vê que não era tudo isso, mas a gente não desiste, né? Até quando a gente deve insistir em alguma coisa antes de fazer uma mudança? Existe um livro chamado Os Axiomas de Zurique, do Max Gunther, que fala os segredos dos banqueiros suíços para ganhar dinheiro, né? E o terceiro axioma deles é o seguinte, bem interessante. Se o barco estiver afundando, não reze, dá o fora do barco. A questão toda é a gente perceber quando o barco está afundando e quando ele ainda tem salvação. A gente precisa estar o tempo todo fazendo mudanças na nossa vida. Nas últimas 2 semanas, eu falei sobre ciclos e sobre as mudanças que sempre estão acontecendo. A maior parte dos problemas acontecem não quando a gente está num ciclo de baixa, porque o ciclo de baixa é esperado e a gente teria que ter se preparado. Eles acontecem quando a gente não respeita esses ciclos. Então, por exemplo, quando você fica num relacionamento mais do que deveria, fica num emprego, num trabalho mais do que deveria, um produto que você criou e você vende, aquele produto já está obsoleto e você continua só com aquilo. Esse tipo de miopia todos nós temos, mas é muito importante a gente perceber isso, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Quando é a hora de mudar? Eu vou dizer para vocês que a hora de mudar é sempre. Todo o tempo a gente está mudando, né? Não existe um exemplo mais perfeito de equilíbrio do que um pássaro voando. E quando esse pássaro voa, na verdade, sempre ele está mudando. O pássaro não fica com as asas imóveis voando. Não é assim que a coisa acontece. Ele vai ajustando, ele bate as asas, ele muda o ângulo das penas, né? Podem ver. Então, as mudanças estão aí e tem que acontecer o tempo todo. Quando a gente pega, existe uma área da administração chamada gestão de mudanças, né? Pesquisem, tem bastante coisa interessante, e a gente consegue fazer um paralelo muito interessante entre a gestão de mudança organizacional e a gestão de mudança na nossa vida pessoal, né? Então, na gestão de mudança, se fala em 4 áreas onde as coisas mudam dentro de uma organização. E são 4 áreas onde as coisas mudam dentro da gente, tá? Também, né? E na nossa vida. Essas 4 áreas
elas não são estanques, uma em cada lugar. Toda vez que você mexe em uma, tudo muda, porque como está tudo conectado, sempre que num ponto de uma rede você move aquilo, isso gera consequências em toda a rede, tá? Então, como que é isso, né? Então, a gente tem a que é mais simples de ver nesse atual momento que a gente está vivendo, que é a mudança tecnológica, né? A tecnologia mudando o tempo todo e nos permitindo fazer novas coisas, tá? Ah, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então, vou dar um exemplo aqui muito simples, que é, hoje em dia você não precisa mais comprar um CD inteiro de música de alguém que você goste. Você pode comprar só aquela música, né, que você quer e que você gostar. Você cria playlists do jeito que você quiser, tá? Então, essa é uma mudança tecnológica na nossa vida pessoal, que gerou também N consequências econômicas e estruturais, que são o segundo tipo de mudança. O segundo tipo de mudança é quando a gente muda a estrutura, a gente muda processos, a gente muda a nossa rotina para fazer com que as coisas funcionem melhor. A gente tem uma tendência, né? Muita gente e muitas organizações, você começa a organizar e controlar, e quando você vê, você está gastando mais tempo e mais dinheiro na organização e no controle do que naquilo que tem que ser feito. Então, quando isso acontece, também é uma mudança. Está na hora de simplificar, né? Quanto mais simples, melhor. Existe um conceito chamado elegância matemática, que é você resolver um problema, resolver uma equação no mínimo possível de passos, da maneira mais elegante possível. Esse elegante é gastando o mínimo de energia. Então, quanto menos energia você gastar para ter um resultado, melhor, né? Tenho uma amiga que fala assim: eu sempre peço para aprender as coisas sendo feliz e não aprender as coisas na dificuldade, na tristeza. Essa é a diferença, tá? A outra mudança é uma mudança cultural. Normalmente a mudança estrutural e a cultural andam juntas, né? Que é o quê? O que eu acredito, toda a nossa parte mesmo de cultura, de estilo de vida, de propósito, do que a gente acredita que é bom para viver, tá? E existe também, no caso das organizações, a mudança de portfólio de produtos. Então você percebe que aquele produto não dá mais resultado e vamos então criar um novo produto, né? Que muitas vezes a empresa não percebe e isso não acontece. Vou dar um exemplo muito simples. 30 anos atrás, todo mundo conhecia uma empresa chamada Olivetti, que estava no seu fim, porque ela percebeu muito tarde que ela teria que parar de fazer máquinas de escrever e começar a fazer micros, né? Então, Olivetti não existe mais, tá? E na nossa vida pessoal, o que é essa mudança de portfólio de produtos? São as mudanças na gente, né? Nas contribuições que a gente faz para a sociedade. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos ir lá cantar e fazer o showzinho na frente dos adultos é um ótimo produto. Mas quando você tem 40, isso fica estranho, né? E assim por diante, tá? O importante é você perceber o que está na hora de mudar, perceber o que está te gerando muito mais trabalho
do que alguma coisa legal em troca, tá? Não precisa ser só dinheiro, porque nada impede de você gastar muito dinheiro com alguma coisa para ter satisfação, para ter um resultado social. Nas empresas, a gente pode falar em resultado financeiro, mas a gente pode falar em resultado em clima organizacional, que traz resultado financeiro. A gente pode falar em resultado social. Mas se você já pagou e percebeu que aquilo não vai dar em nada, como as pimentas lá do Mular, né? É, e só está insistindo porque você já pagou o preço que aquilo teria, assume o prejuízo e abandona. É isso que o terceiro axioma de Zurique fala. Prejuízos, de vez em quando, são inevitáveis, se a gente fala em termos financeiros, né? E aí, como eu comecei com uma história do Mullah Nasruddin, eu vou terminar com outra história do Mullah Nasruddin. Dizem que quando o Mullah Nasruddin fez 16 anos, o pai dele chegou e falou assim: meu filho, está na hora de você sair para o mundo. Então deu de presente para ele uma mula, falou: olha, essa mula vai ser a sua companheira, saia pelo mundo e se vire. E o mulá então subiu na mula e andou pelo mundo alguns anos, e a mula realmente foi a sua grande companheira. Eles viveram muitos e muitos anos juntos, com muitas aventuras, até que um dia a mula ficou velha e morreu. A mula morreu, o mulá ficou muito triste, enterrou, fez um túmulo para a mula, sentou lá do lado do túmulo e ficou chorando e rezando. E aí passou uma pessoa, olhou, viu aquele homem ali rezando e chorando, falou assim: nossa, deve ter alguém muito santo aqui. Sentou e começou a rezar junto. Daí veio outro, daí resolveram se reunir, construíram uma mesquita em volta do túmulo da mula. Mulá então virou o mulá daquela mesquita, passou a viver aí. E aí um dia, muitos anos depois, foi visitar o pai que já estava velhinho e falou assim: pai, eu não entendo, eu não sabia nada, simplesmente a mula morreu e eu fiquei lá chorando e rezando porque eu gostava muito da minha mula. Como você virou um mulá? Como apareceu essa mesquita? E aí o pai falou: pois é, meu filho, o seu avô, quando eu tinha 16 anos, me deu uma mula. E assim por diante. Então eu termino com o seguinte: você vai passar o resto da vida vivendo a partir dos restos mortais da mula que o seu pai te deu, e aí leva isso como metáfora, tá? Não é o seu pai de verdade, mas vocês entenderam. Um beijo no coração de vocês. Eu sou a Pá Falcão. Siga e divulgue o Arpando, tá bom? Um beijo.